Liberados, somos concluídos. Este livro de Bert Helling traz alguns pontos importantes para refletirmos sobre a nossa postura na vida. E quando eu trago para vocês essa frase, né, uma postura na vida, não é sobre a sua postura externa, não é sobre o seu comportamento visível. Postura é um estado interno, é uma coerência que podemos desenvolver em nós, baseado naquilo que acreditamos, mas principalmente baseado naquilo que somos. O ponto principal é que nós confundimos a nossa postura externa com esse algo interno. Então, nós tendemos a acreditar que somos o que temos, somos o que fazemos. E não é bem isso. Eu sei que parece algo não palpável, né, de compreender. Mas quando que você sabe que você não está sendo coerente? Quando que você sabe que você não está sendo fiel a você e aos seus princípios? E quando eu falo de princípios, eu não estou falando do que você desenvolveu como certo e errado, mas o seu princípio de conexão com a vida, com a fonte inicial. Faça para você uma pergunta simples e difícil de responder. O que você veio fazer aqui neste mundo? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua tarefa? Então, por meio de uma autoanálise que você faz e por meio de recursos que é possível alcançar, você vai perceber se a sua alma é coerente com a sua mente. Que é quando nós aliamos a fenomenologia com o científico. Nós vimos no último trecho lido, nós estamos na página 45, nós vimos uma constelação que Bert Helling conduz de uma mulher que queria se conectar com o pai dela, que havia morrido num acidente. Porque ela se percebia muito distante, muito desconectada dele. Sendo que este pai dela tinha morrido, tinha sido o segundo marido da mãe dela. E que o primeiro marido havia morrido na guerra. O resumo de todo o trabalho que Helling fez com ela foi mostrar que ela não tinha empatia por tudo o que tinha acontecido. E essa cliente dele, quando Helling fala, você não tem empatia por tudo que aconteceu. Então ali ela se conecta e ela confirma dizendo: sim, nada disso me toca.
Então, se eu pudesse fazer um resumo, traduzindo numa palavra, o que eu estou falando aqui sobre postura, o que toca você? Então, a postura precisa estar ligado a isso que te toca. Não é sobre o que você quer mudar no mundo. O mundo não precisa que você o mude. É o que te toca naquilo que está no mundo. E que muitas vezes nós não temos nada o que fazer, a não ser dizer: sinto muito, de verdade. Eu estou aqui, de verdade. Então ele segue, depois de ter trazido todo esses detalhamentos, né, de uma constelação, ele traz outra informação que ele chama de os movimentos da alma. E é esse trecho que eu vou ler aqui agora. Os movimentos da alma. Antes de começar, move os seus ombros. Perceba como é que está o músculo do seu pescoço. Vamos nos preparar para receber este trecho. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Se você precisar antes, espreguiça. Quem está chegando agora, depois pegue a live no início, que eu falei sobre postura. Coloque os seus pés apoiados no chão, ou se você está sentado ainda numa superfície, né? Se você estiver sentado na cama, ou se você estiver no chão, cruza as suas pernas em lótus, pouse as suas mãos sobre as suas pernas, baixe as pálpebras sem fechar totalmente os seus olhos. Abre o seu peito, perceba se as suas escápulas estão livres para elas se moverem. Inspira pelo nariz. Expira pela boca, deixando o ar sair. E você imagina que tem um fio no topo da sua cabeça. Mais uma vez, inspira pelo nariz, boca fechada. Expira pela boca, crescendo as suas vértebras como um fio que puxa pelo topo da sua cabeça. Você tem os pés bem firmes no chão, ou você ajeita o seu bumbum para que assim você possa perceber que tem uma conexão com o chão, com a terra, ao mesmo tempo que você se percebe alongado, conectado com uma abertura maior.
Sorria. Traga você para cá. Para que você possa deixar entrar as palavras, perceber como que o seu corpo reage. Acolhendo aquilo que chega. Abre os seus olhos. E o título é Os Movimentos da Alma. Podemos acabar de observar o que os movimentos da alma, que eles vão muito além de nossas teorias e de nossa imaginação acerca do bem e do mal. Ele está se referindo à tal constelação que eu acabei de comentar aqui, que nos mostram o quanto estamos inseridos em grandes movimentos que são comandados de longe e aos quais devemos nos ajustar, assim como são. Então, resulta deles o desengano, que aqui ficou patente, de nossas ideias e da nossa grandeza, e o quanto estamos inseridos em algo que nos conduz e sustenta, exige e sacrifica, conforme o caso. Isso nos torna muito despretensiosos. Esse olhar para aquilo que sustenta e move o essencial nos proporciona uma outra imagem das forças que nos governam. Qualquer que seja o nome que lhes dermos. Deus, ou o segredo, ou como queiramos chamá-lo, não é bonzinho do jeito que desejamos. Ele é grande para ser simplesmente amável. Ao mesmo tempo, quando observamos esses movimentos, quanta grandeza houve em cada um dos detalhes. E aqui ele está se referindo a toda aquela dinâmica dos soldados na guerra. Ele diz quanta grandeza, tanto do lado dos russos quanto do lado dos alemães, que em muito ultrapassa aquilo que entendemos por uma vida feliz ou afetuosa ou uma vida boa. Aqui fica demonstrado que somos conduzidos por forças não apenas boas ou amáveis, e sim poderosas, cujo ímpeto passa por nós e que tem como meta algo distinto de nós. E é justamente nos ajustando a elas que conseguimos apoio e nosso próprio movimento. Respira, sinta isso dentro de você.
Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu estou num trecho do livro que Bert Helling, estamos no livro Liberados Somos Concluídos. E Bert Helling fala sobre os movimentos da alma. Aqui ele está se referindo a uma dinâmica de uma constelação que trouxe o acontecimento de uma família, de uma mulher, cujo pai morreu num acidente, mas que esse homem foi o segundo marido da mãe e o primeiro marido da mãe dela morreu na guerra. Lembrando ainda que estes dois homens, os dois maridos da mãe, foram amigos e que ambos estavam na guerra. Porém, um sobreviveu. Mas eu penso que é importante para nós trazermos um conceito atualizado, para que nós não fiquemos fantasiando de que nós não estamos lá na Alemanha, nós não somos russos, e nós não estivemos na guerra. Vamos nos atualizar então. Nós tivemos uma pandemia há pouquíssimo tempo, onde todos nós aqui fizemos partes dela. Parece que muitos já até esqueceram que nós tivemos que ficar trancados dentro de casa. Pelo menos uma semana você deve ter ficado dentro de casa. Você estava indiferente a tudo que estava acontecendo? Ou você estava anestesiado o suficiente para nem perceber o que estava acontecendo? Muitos morreram. E nós sobrevivemos a uma guerra. E qual é a sua postura diante disso? Qual é a sua postura diante daqueles que morreram? E temos aqueles que realmente acreditam que basta uma vacina para que tudo fique bem. E hoje nós sabemos prejuízos gigantes, inclusive, com quem tomou a vacina. E que outras doenças vêm a partir da baixa imunidade daqueles que tomaram a vacina. Então, assim, são muitos detalhes. E tem muitos que se apegaram a isso. Então, aqui a discussão não é a vacina funciona ou não funciona. Nós não estamos falando disso. Aqui nós estamos falando o quanto que você se abala. E qual é a postura diante da vida. E nós sabemos da grandeza que existe, que vai muito além da nossa pequeniz individual, da nossa alma individual, da nossa alma família. Então, se nós formos pensar em contexto como pestes que aconteceram numa época, na época de Jesus, nós vivemos isso. Então, nós podemos trazer tudo isso para o nosso mundo atual. Ontem, quem acompanhou os meus stories, ontem eu estava inspirada.
em trazer ensinamentos cotidianos, porque nós tentamos eliminar sintomas. Mas o sintoma não é o nosso problema. Ontem eu falei sobre a formiga, que eu estava limpando o meu jardim. Então eu encontrei uma parte que tinha um formigueiro, então eu falei um pouco sobre as formigas, e depois eu encontrei no jardim aquela Maria Fedida, sabe aqueles bichinhos que mostra onde tem vida é que tem Maria Fedida. Então assim, tudo no mesmo ambiente, tudo no mesmo espaço. O dente de leão, que tem um simbolismo da leveza, da sabedoria da leveza. Então eu fui colocando isso nos meus stories de ontem. Para quem acompanha os meus stories, eu sempre deixo ali, né, uma história. História é uma história, né? Então, uma história do nosso contexto, do nosso cotidiano. Então, se nós prestamos atenção no nosso dia a dia, ali está uma informação para nós o tempo todo. O tempo todo a vida quer te mostrar algo, mas nós queremos eliminar o sintoma. Ronivaldo, me dá um remédio para tirar a minha ansiedade. Me dá um remédio para tirar o meu pânico. Eu não sou contra a medicação. Eu só estou dizendo que isso não é o problema. O câncer não é o problema. É a sua postura interna que tirou você da sua essência, da sua conexão. Então vamos trazer aqui que ele traz um outro ensinamento. Olha só que ele diz: ao mesmo tempo, quando observamos os movimentos, né, esses grandes movimentos, é que nós vamos perceber que existe uma grande alma por trás de tudo isso, que vai muito além da nossa pequenez. Então ele diz: no final, gostaria de contar uma história da qual foi tirada a citação que serviu de tema a este curso. Bert Helling, ele chamava dos grupos de constelação dele de pequenos cursos, que eu penso que é o que mais se aproxima ao trabalho de constelação. Realmente é um curso e não terapia, como muitos querem dar esse nome. Constelação não é terapia, é um curso de vida. Terapia é o que você faz quando você procura um psicoterapeuta e você senta a bunda ali, né, diante do seu psicoterapeuta, e você se deixa analisar. E que você vai percebendo que muitas coisas ao seu entorno você não percebia. E que você começa a se autoanalisar juntamente com uma outra pessoa que vai te ajudando a mostrar alguns pontos cegos. Isso é psicoterapia. A constelação, não. A constelação é um curso de vida. A constelação, ela te joga um contexto, ela abre, ela mostra, ela liga os holofotes. E para isso você precisa estar pronto. Eu trago isso tantas vezes, porque do tempo que eu pude estar com o próprio Bert Helling, depois durante a minha formação com a Sophie Helling, que foi esposa dele por mais de 20 anos, o período que eu estive com eles na Alemanha. Em nenhum momento Bert,
ele fazia psicoterapia num grupo de constelação. Ele mostrava a verdade a partir do movimento da alma. E que nós podemos, a partir de uma escuta do movimento do corpo, alcançar a verdade sobre aquilo que está à nossa frente e que a gente acha que é uma coisa e é totalmente outra. Próximo grupo de constelação comigo é no dia 23 de dezembro, tá? Venham pra cá. Dia 23 de dezembro, terça-feira, 3 horas da tarde. Não deixem de participar dos grupos sempre que você tiver oportunidade. Fica aberto o convite. Para quem quer constelar um tema, só tem mais uma vaga. Mas lembrando ainda que todos que estão num grupo de constelação estão sendo indiretamente constelados. Porque o tema de um é um tema para todos. Então, antes de trazer esse texto, que é a alma, eu vou ler ele na íntegra. Quero convidar vocês novamente para perceber como é que vocês estão. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Sempre que você perceber que você começou a voar muito, traz a sua atenção de volta. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E o texto é: alma. A alma move. Tudo aquilo que se move a partir do seu interior, tudo aquilo que surge, cresce e desaparece, é movido pela alma. A alma se move, portanto, dentro do tempo em direção a metas e em conformidade com uma ordem que lhe é individualmente pré-estabelecida. A alma, se a entendermos também como o princípio motriz do todo, pré-estabelecem essa ordem a cada elemento que será movido. Também o todo se move de tal forma que os movimentos individuais se complementam e se condicionam mutuamente, de maneira que todos os movimentos em conjunto se deslocam em direção a uma meta e a um fim. A alma, portanto, não pode ser nada individual. Não pode ser nada que pertença ao elemento que se move. A alma simplesmente se mostra de maneiras diversas. Por exemplo, em uma planta singular. Eu mostrei para vocês nos stories ontem do dente de leão. Quem não viu meus stories, ainda dá tempo, tá? Ele vai desaparecer a partir das 7 horas, porque é 24 horas, né? Então dá tempo ainda de vocês correrem lá e ver os stories. Em um animal singular. Então ontem eu mostrei as formigas, a Maria Fedida, e mostrando
como que tudo isso atua na nossa vida. Em um ser humano singular. Da mesma maneira como se mostra em uma planta singular, em um animal singular, em um ser humano singular, ela se mostra em conjuntos e unidades maiores, os quais mantêm coesos e que move em conjunto. Por exemplo, da maneira como interconecta muitas plantas singulares, animais singulares e a humanidade como um todo, mas também ultrapassando e transcendendo a espécie. Evidencia-se uma alma em comum, por exemplo, em um biótopo, uma comunidade de várias espécies, e para o ser humano, na comunidade de uma família e estípete, na comunidade de um povo, na comunidade de muitos povos e na humanidade em geral. Ela aparece também na comunidade de seres humanos com sua ambivalência, com seu meio ambiente e com a sua natureza. E aí ele lança uma pergunta. O que seria importante para o ser humano se levássemos isso em consideração? Respira. Se vocês prestarem atenção lá nos meus stories, eu gravei uma partezinha que o meu cachorro começou a brincar com a Maria Fedida. Ele não come a Maria Fedida, ele tenta brincar com ela. E ela se esconde e aí depois ele sai para brincar com outras coisas. Então, a vida, ela não briga uma com a outra, ela não tenta eliminar, ela tenta mostrar o tempo todo. E aí, dentro dessa pergunta, ele diz que ele observasse os movimentos da alma tanto em sua família, como também na comunidade maior dos seres humanos, e também em seu meio ambiente. Que se submetesse a eles, que o deixasse agir plenamente e que obedecesse à sua ordem. Isso, porém, é menos um processo ativo que inativo. Isso quer dizer, antes deixar a alma atuar por meio de nós do que nos antecipar, por assim dizer, a ela. Então, nossa ação resultará em uma concentração interior e da resposta a um impulso da alma. Seja partindo agora de nosso interior ou nos confrontando exteriormente como uma tarefa inevitável. Como os movimentos da alma, percorre um ciclo de desenvolvimento. Isso quer dizer também que movimentos e desenvolvimentos anteriores são substituídos por novos movimentos posteriores. E que nosso apego a fases anteriores, gente, essa parte aqui é a mais importante. Quando nós não queremos deixar ir, nós não queremos deixar morrer, como se isso fosse algo ruim. É assim que nós paralisamos a vida. Nós não queremos entender o ciclo da vida. Nós temos uma dificuldade de deixar ir. Às vezes nós temos dificuldade de deixar ir até mesmo coisas como uma roupa que a gente tem apego a elas,
Eu postei lá nos meus stories também as minhas unhas, olha como que elas ficaram. Porque eu estava mexendo na terra. Então não dá para manter, né? Então eu tive que depois cortar as unhas. Então, se eu estou apegada à minha unha, se eu acredito que ela não vai crescer de novo, se novas unhas vão surgir. E depois eu até postei lá, né, que a minha manicure fez um comentário também, gracinha dela, né? Preocupada com as minhas unhas. Ela, né, eu que lute depois com as suas unhas, né, Rony? Então foi só uma brincadeira, uma interação. Então isso é o apego, né? A pessoa não vai ali, não lida com a terra, por quê? Porque ela está pegada ao esmalte da unha, acreditando inclusive que feminino tá com a unha esmaltada, que não tem nada a ver com isso, é só um detalhe que nós mulheres gostamos, mas estar com as unhas esmaltadas não é o seu feminino, tá? Isso não tira de você a feminilidade. Continuando aqui, sobretudo, em nosso caso, é o apego à consciência do inconsciente coletivo. É a nossa cegueira relativa aos limites de nossa consciência pessoal, consciente, e as religiões ou ideologias criadas sob a influência dessas consciências que nos tornam cegos e fechados aos movimentos da alma da nossa época. Por isso que eu quis trazer vocês para a atualidade. Senão a gente fica achando que o Helling está falando só lá da guerra. Não, atualize, venha para cá. É nos pequenos detalhes. É na formiga que está aí no seu quintal que você acredita que é só ir lá e comprar um veneno e matar a formiga. E na verdade você está matando o solo. Mas você não vai ter mais formiga. Mas você também não vai conseguir plantar mais nada no seu solo. Que é o que eu trago, Ronivalda, mas às vezes eu estou tão ansiosa que eu preciso de um remédio. Eu não descarto se você precisa de uma medicação porque você está disfuncional, né? Eu sou parceira, inclusive, né? Eu trabalho em conjunto com médicos, psiquiatras, ginecologistas e outros médicos, né, que trabalham com essa parte medicamentosa, às vezes precisa de medicamento. Eu já partilhei com vocês quando eu estava no Hospital do Câncer, tratando de um câncer. Eu passei por cirurgia, eu tomei medicações, fiz braquiterapia, radioterapia, fiz tudo isso. Mas não só isso, eu não estava só eliminando formiga. Eu preciso olhar para a causa raiz, o que me trouxe um câncer. Eu não vou duelar com o câncer, porque ele faz parte da alma maior, da grande alma. Ele está aí para quem precisar acordar. Então agradeça. Se você está passando por uma situação difícil, você está numa dificuldade, seja ela qual for, pergunte o que essa situação quer me mostrar. E para finalizar, ele diz, para estarmos abertos aos movimentos da alma e nos tornarmos permeáveis a eles, para que nos permitamos ser colocados a seu serviço, necessitamos de coragem, de observar como as consciências, as religiões e as ideologias nos manipulam. Por mais importantes que muitas daquelas possam ter sido em sua época,
Devemos observar como dividem. Gente, só da gente prestar atenção que uma religião fala mal da outra, a gente... Vamos lá. Como sacrificam uns aos outros, como contrariam a equivalência essencial e igualdade de todos os seres humanos. E, portanto, são a origem de muitas guerras e sacrifícios. Somente essa coragem nos capacita a perceber as limitações das religiões e das ideologias e, em harmonia com os movimentos da alma, servir àquilo que valoriza respeito, apoio e união, sobretudo. Pois o reconhecemos como amados e movidos pela mesma alma. A palavra-chave que ele quer nos trazer aqui é purificação. Purificação. Respira, sinta como chega aí, né, numa plena segunda-feira, quanta coisa, quanto ensinamento. Ele vai deixar aqui algumas frases. Eu vou ler, mas eu vou encerrar com essas frases e eu vou deixar nos stories todas essas frases para vocês acompanharem, refletirem sobre elas. Talvez até eu faça um carrossel, que são aquelas postagens que vocês podem buscar assim no feed, e assim vocês podem também consumir e compartilhar e refletir sobre isso. Ele diz o seguinte, ó: quanto mais alguém possui, mais fraca fica a sua alma. O sofrimento é maior que o milagre. O eu quer, a alma tem. As coisas perdem quando as possuímos. Quando alguém diz, eu tenho uma alma, é como se um rio dissesse, eu tenho a água. A mente é rápida e muitas vezes errática. A alma é lenta e certeira. Nenhum terapeuta faz justiça à riqueza da alma. A alma é larga. A alma é sempre sadia. Amanhã voltamos. E o assunto de amanhã é sobre a moralidade. Deus abençoe o dia de vocês. Compartilhe a live com outras pessoas. Daqui a pouquinho eu vou subir também esta live para o YouTube, para quem prefere assistir por lá e compartilhar por lá. Vocês também podem se inscrever lá, né? Eu posto muito pouca coisa no YouTube, mas eu tenho deixado essas lives gravadas por lá também. Então, se vocês quiserem procurar, é Rony 45666, que é o nome do meu canal lá no YouTube. RONI 45666. Beijos, até amanhã.